Papo de treinador essa semana. Vários alunos me questionam justamente por não entender o que significa as zonas metabólicas de treinamento, ou seja, famosas zonas de treinamento que há muito tempo era estabelecida simplesmente por uma variável que era a frequência cardíaca. Lembra lá aquele tempo que você frequentava a academia, aquelas esteiras que tinham lá naquele painel, aquele quadrinho que tinha a frequência cardíaca máxima e tinha as zonas de frequência de treinamento onde vocês tinham que estabelecer o ritmo frente àquela frequência cardíaca. Então, essa variável durante muito tempo foi a determinante da intensidade de esforço e hoje continua sendo, só que através de recursos tecnológicos e por fazermos essa atividade na rua, estabelecemos uma relação de critério através do limiar de velocidade, do VO2 ou do limiar anaeróbio. Mas o que significa isso, Choquito? Todas essas terminologias em termos de prática. Então, quando a gente realiza o primeiro contato de vocês, que é a avaliação, que é justamente aqueles protocolos de 12 minutos, 1 km e 100 metros, esses três estímulos, caracterizam a mensuração do VO2 máximo, que é o volume de oxigênio consumido em esforço máximo. Então a gente consegue captar esse VO2 através do teste de Cooper, validando aí a sua condição metabólica, a sua condição de aptidão física frente a atividades aeróbicas de endurance, ou seja, de longas distâncias, que você consegue suportar, caracterizado aí, distribuído entre 5 zonas. Essas 5 zonas, entende-se que ela distribui metabolicamente o quanto você tem de armazenamento de energia para disponibilizar frente ao seu esforço físico. Então, a zona 1 e a zona 2, que são caracterizadas como zonas aeróbias, chamado de aeróbico 1 e superóbico 2, são basicamente demandados substrato da via oxidativa, que é a via de queima metabólico de gordura. Essa via ela só é sinalizada a partir do momento que você tem uma demanda de carboidrato traduzido em glicogênio muscular e hepático para sinalizar a ação dessa ativação de gordura. Então, por isso que é caracterizado pela ciência que a partir dos 40 minutos de atividades de baixa intensidade e longa duração, você começa a demandar o substrato de utilização da gordura. Entendendo que a zona 1 e zona 2 é uma via oxidativa de queima de gordura, a gente tem a zona 3, 4, 5, que são zonas chamadas de limiares anaeróbios, que, ou seja, não precisa especificamente do oxigênio para produzir energia, como a zona 1 e a zona 2, que são vias aeróbicas, como o nome já está dizendo, que precisa predominantemente do oxigênio, desse VO2, desse consumo de oxigênio para a produção mais significativa de energia. Entendendo que os limiares anaeróbios, limiar da zona 3, limiar da zona 4, limiar da zona 5, caracterizado aí como limiar 3 de uma zona de limiar anaeróbico alático, que é justamente uma zona que você sai da via aeróbia para a via anaeróbia, uma transição onde você fica na linha limítrofe tênue, de transição, gerando aquele desconforto metabólico de queimação, de náusea, de aumento de frequência cardíaca, de peso nas pernas. E essa zona é uma zona que a gente chama de zona mais condicionante. Por isso que a maioria dos nossos treinos intervalados estabelece essa relação de utilização da zona do limiar 3, onde a gente predominantemente usa a via do substrato da glicose, do carboidrato, que na ciência chamamos de glicogênio, muscular e hepático, e também utilizamos aí a conversão do ácido lático, chamado de ciclo de Cori, para a produção aí do glicogênio hepático. Então, nessa via a gente consegue treinar o seu organismo, treinar suas vias metabólicas para remover esse ácido lático, convertendo em energia, no glicogênio hepático.
Qualquer pessoa consegue fazer isso, Choquito? Não. O indivíduo ele precisa estar em um nível de condição cardiorrespiratório, metabólico e muscular, que através dos músculos, quanto mais músculos treinados, quanto mais músculos fortes, funcionais você tiver, maior vai ser essa troca de remoção e produção de carboidrato frente ao ácido lático. Então, por isso que a gente recomenda, né, e sugere que vocês façam paralelos ao treinamento de corrida ou qualquer outro desporto, o treinamento neuromuscular, seja ele no pilates, seja ele no funcional, seja ele no estúdio, seja ele em uma academia, seja ele, né, em um centro de crossfit, seja ele no cross training, mas que vocês façam um tipo de trabalho de fortalecimento muscular, que é um dos conceitos que a gente traz para que vocês vivenciem isso, né, na prática, lá já na nossa assessoria, com as ativações da mobilidade, as ativações com os mini-bands, os trabalhos de step down biomecânico e os educativos, que aproximam muito vocês a esse trabalho muscular. Mas aquilo é um trabalho que a gente entende que é preparatório agudo, ou seja, aquilo é migalhas que a gente oferta para o corpo de vocês, preparando para o treinamento naquele momento. Não é algo que vai preconizar, né, de fato, a estruturação de segurança para vocês. Então, é super importante entender a importância do fortalecimento dentro, né, para estabelecer para vocês todos os critérios de evolução, tanto na busca aí da prevenção da performance, de lesões e a melhoria da performance. Desculpa. A zona 4 e a zona 5, que a gente já chama aí de zona anaeróbia lática, predominantemente utiliza aí também do glicogênio muscular e hepático, muito mais do muscular, né, o que tem armazenado nos seus músculos de glicose para a produção de ATP, né, que são justamente distâncias abaixo de 500 metros. Então, até 500 metros, 400 metros, você consegue demandar a zona 4, e de 200 metros a 100 metros acima a zona 5, a zona 6, que é chamada de zonas all-out, que é do seu limiar de velocidade máximo, que seu corpo consegue suportar dentro daquela distância de esforço. Então, entendendo que as 5 zonas metabólicas traduzem diretamente o que você tem de armazenamento, já faz com que você pense que a alimentação ela é o fator principal para você gerar energia para o seu corpo, além de gerar energia, armazenar a energia e produzir com eficiência essa energia. Se algum desse substrato de carboidrato, proteína e gordura e íons de nutrientes, né, principalmente íons que envolvem sódio, potássio, nitrato, e outros no qual não me recordo aqui, cálcio, enfim, que também são utilizados na demanda, né, do processo de contração muscular e no processo também de ressíntese proteica e outras variáveis metabólicas, influenciam diretamente para que vocês tenham um baixo desempenho, baixa recuperação muscular, deixando seu corpo cansado para a sessão de treino e de estímulo seguinte. Então, por que a gente corre 3 vezes na semana, em alguns momentos 4 vezes na semana? Que a gente precisa dar ao corpo a recuperação significativa e suficiente para ele demandar, né, o pré-requisito do outro estímulo na semana seguinte. Então, tudo é pensado, tudo é atrelado à ciência, entendendo que o corpo da gente precisa realmente ter um equilíbrio frente aos estímulos. Então, basicamente, a prescrição do treinamento de vocês ela é baseada no início da semana com os treinos intervalados de alta intensidade, de curta distância e alta intensidade. Na quinta-feira a gente mescla esse volume com intensidade, né, já introduzindo aí o volume, que é justamente o endurance dentro da intensidade. E os sábados é nosso tradicional longo, que a gente estabelece uma relação aí de atividade voltada à distância predominante que você quer estabelecer com a melhor marca, com a melhor performance, tá? Os domingos, às vezes, entra aí uma competição, uma prova, ou entra um treino coringa, mas a gente consegue aí balizar o volume e intensidade frente a toda essa estruturação, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendidos, né, o que é a zona de treinamento metabólica e possa se familiarizar mais com a precisão de treinamento de vocês. Abraço, Bruce Choquito, excelente papo de treinador.